Vamos dedicar algum tempo hoje para estudar os ensinamentos de Deus através da Bíblia, com o sermão intitulado Fé e Obediência. Irmãos e irmãs, que tipo de Deus pensam que Deus é? Deus deu a conhecer o fim desde o princípio. E as coisas que ainda estão por vir? A Bíblia não diz que Deus já deu a conhecer tudo desde a antiguidade. Além disso, a Bíblia também não testifica que Deus veio a esta terra nesta época para procurar e salvar os seus filhos perdidos. Com isto, não podemos também chegar a compreender e a acreditar que os 66 livros da Bíblia foram escritos para a salvação dos filhos de Deus. Assim, não deveríamos tornar-nos filhos obedientes, que aceitam e seguem os ensinamentos de Deus nos 66 livros da Bíblia, tal como eles são, sem lhes acrescentar ou subtrair. É a fé que explica as questões do mundo invisível. Quando a fé se manifesta no mundo tangível, pode ser entendida como resultado da obediência. Quando olhamos para Hebreus capítulo 11, que é considerado o capítulo sobre a fé, podemos encontrar todas as respostas sobre como obedecer corretamente à palavra de Deus. Pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Moisés, pela fé Sara. Não podemos ver que todos estes indivíduos realizaram atos de obediência para nos conduzir ao caminho do reino dos céus. Deus destruiu todos os esquemas malignos de Satanás e entregou aos seus filhos os valiosos ensinamentos de Deus, conhecidos como a Bíblia. O conteúdo da Bíblia também descreve como Satanás nos vai atrapalhar e como podemos frustrar os esquemas malignos de Satanás. Portanto, para percorrermos plenamente o caminho da fé sem falta, não deveríamos aprender a dedicar-nos aos ensinamentos da Bíblia? Através disto, nós podemos compreender a razão pela qual devemos obedecer à palavra de Deus. Agora, se examinarmos atentamente a razão pela qual não obedecemos às suas palavras, seremos capazes de perceber que, embora Deus nos dê as suas palavras, quando acreditamos que as nossas próprias experiências nos dão uma compreensão melhor do que a palavra de Deus, os atos de desobediência manifestar-se-ão naturalmente. Se isto ocorrer, nós podemos considerá-lo como uma prova de que a nossa fé em Deus se tornou turva. Por isso, podemos ver que a fé e a obediência são duas rodas inseparáveis que andam sempre juntas. Aqueles que têm fé obedecem bem. E não é exagero dizer que aqueles que obedecem são pessoas que têm fé. Hoje, vamos refletir sobre estes assuntos, olhando juntos para a palavra de Deus. Deixem-me contar-vos uma história da dinastia Joseon. Havia um oficial de alto escalão que tinha muitos criados. Um dia, ele pensou na vida dos seus servos e na vida dos nobres. Ele perguntou-se: somos todos seres humanos. Por que é que os criados têm de trabalhar em condições duras e os nobres são servidos? Com este pensamento, ele reuniu todos os seus servos para lhes conceder a liberdade. Ele disse: amanhã vou queimar todos os documentos relativos à vossa servidão e então tornar-se-ão cidadãos livres e poderão partir por vossa própria vontade. Mas antes disso, tenho apenas um último pedido a fazer-vos. Há muita palha no celeiro. Torçam-na em corda e tornem-na o mais fina possível. Quer trabalhem nela à noite toda ou só um pouco. Isso é com vocês. Mas certificam-se de que recolhem toda a corda do pátio antes de saírem amanhã de manhã. Ele instruiu-os desta forma. Como era a última ordem do mestre, os servos começaram a torcer a palha em corda. Alguns fizeram-no apressadamente, enquanto outros o torceram em cordas finas e compridas, exatamente como o dono lhes tinha instruído. O dono colocou então um grande baú de dinheiro diante dos servos e disse:
está cheio de moedas. Por isso peguem o máximo que conseguirem enfiar na corda de palha que torceram. Aqueles que torceram grosseiramente, sem dar ouvidos às instruções do dono, acabaram com uma corda grossa. Não é muito mais fácil torcer a corda quando esta é mais grossa. No entanto, por ser tão grossa, não cabia no orifício da moeda. Alguns servos pensaram: vou partir amanhã, porque se dar ao trabalho de torcer esta corda, como é que isso me vai beneficiar? E por isso fizeram apenas uma corda curta. Esses servos só podiam enfiar tantas moedas quanto o comprimento da sua corda permitisse. No entanto, aqueles que seguiram diligentemente as instruções do dono, trabalhando durante a noite para tornar a corda o mais fina e comprida possível, conseguiram enfiar e pegar tantas moedas quanto o comprimento da sua corda. Irmãos e irmãs, quando Deus nos manda fazer algo, não é para seu benefício, mas inteiramente para nosso benefício. Nós temos de ter isto sempre em mente. Por conseguinte, não há absolutamente nenhuma razão para desobedecer. Consideremos cuidadosamente que, quando obedecemos à ordem de Deus, Deus conceder-nos-á tesouros muito mais magníficos no reino dos céus, que não podem ser comparados com um molho de moedas. Na história, alguns servos fizeram a corda apressadamente, e alguns foram apanhados nos seus próprios pensamentos e ignoraram a ordem do dono, tornando a corda grossa e descuidada. Havia todo tipo de pessoas, mas no final, aqueles que ouviram e obedeceram sinceramente às palavras do mestre, pensaram: há décadas que vivo da generosidade do dono. Uma vez que vou embora amanhã, e esta é a sua última encomenda, pelo menos vou fazer isto corretamente antes de ir. Assim, aqueles que trabalharam diligentemente toda a noite para fazer uma corda de 10 metros de comprimento, conseguiram pegar quantas moedas a sua corda pudesse conter. Enquanto aqueles que fizeram a sua corda mais curta, só conseguiram pegar quantas moedas o comprimento da sua corda permitia. Irmãos e irmãs, o mesmo se passa com o mandamento de Deus. Sempre que Deus nos manda fazer algo, é inteiramente para a nossa salvação e benefício. Por isso, devemos eliminar tudo o que nos possa levar a cometer qualquer ato de desobediência. Não seria esta a forma mais abençoada de viver a nossa vida? Vejamos o livro do Apocalipse, capítulo 22. Vejamos o capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, ou seja, a Bíblia, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa das coisas que se acham escritas neste livro. Não acrescentem nem tirem nada, mas obedeçam aos mandamentos de Deus, tal como eles são. Por outras palavras, não misturem na palavra de Deus os vossos próprios pensamentos e opiniões humanas, ou ideologias e filosofias feitas pelo homem. Deus instruiu-nos: dai a conhecer as minhas palavras a todos os povos, exatamente como vos tenho ordenado. Nesta época, Satanás, o diabo, está a libertar uma multidão de provações, armadilhas, obstruções e obstáculos para impedir o povo celestial de entrar no eterno reino dos céus. Por se tratar de uma situação espiritual, trata-se de um mundo invisível a olho nu. Uma vez que Deus vê o mundo invisível e conhece o fim desde o princípio, Ele instruiu os seus filhos: não façam isto. Façam estas coisas. Por que é que Ele faria isso? Quando nós acreditamos absolutamente que Deus nos conduz e guia neste caminho para o nosso próprio bem, e que isso acabará por se transformar numa bênção para nós, não podemos seguir obedientemente o Cordeiro, para onde quer que Ele nos conduz.
Confirmemos este assunto através do capítulo 28 de Deuteronômio. Vejamos o livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre quem? Ti te alcançarão todas estas bênçãos. Sobre quem disse que isto viria. Assim, podemos confirmar que foi tudo porque Ele quis dar-nos bênçãos. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. Isto não nos indica que há uma forma das bênçãos nos seguirem sempre. Deus ensinou-nos que Ele sempre nos abençoaria em tudo o que fizermos. Quando é que isto acontece? Quando obedecemos a todas as palavras de Deus. No entanto, Deus também registou o cenário oposto. Para aqueles que são obedientes, Deus prometeu muitas bênçãos, incluindo a promessa: serás a cabeça e não a cauda. Por outro lado, o que acontece quando ocorre a desobediência? Passemos ao versículo 15. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que, hoje, te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito ao saíres. A partir daqui, o versículo entra em pormenores sobre como todas estas maldições são uma consequência da desobediência à palavra de Deus. Então, hoje, pensemos na palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 28. Deus, conhecendo todos os esquemas de Satanás, deu os ensinamentos dos 66 livros da Bíblia aos seus filhos para mostrar-lhes como viver uma vida de salvação e ordena-lhes que vivam de acordo com os ensinamentos da Bíblia. O mundo espiritual não está limitado pelo tempo e pelo espaço, pois não? Quando vemos da perspectiva do mundo tridimensional, há 3.500 anos parece incrivelmente antigo, levando alguns a pensar erradamente. Será que aplicar os acontecimentos daquela época à época atual pode ser demasiado arcaico? No entanto, no mundo espiritual, quer tenha sido há 3.500 anos ou hoje, tudo está no tempo presente. No capítulo 28 de Deuteronômio, a passagem categoriza as pessoas em dois grupos: os que vivem uma vida de obediência e os que vivem uma vida de desobediência. Uma vez que Deus está bem ciente dos esquemas malignos de Satanás, Ele instrui-nos, o povo celestial que vive nos últimos dias, a seguir apenas o que Ele ordenou, para que possamos evitar tais perigos e armadilhas. Será que tudo isto não contém a vontade profunda do amor de Deus, que se destina a conduzir-nos ao reino dos céus? Seguir a palavra de Deus conduzir-nos-á ao reino dos céus, e por isso, pensar que fazê-lo é algo antiquado, ou que apenas os povos antigos o fariam, é uma abordagem absolutamente errada. Se estas palavras não fossem necessárias nesta época, então não haveria razão para registar estes ensinamentos em Deuteronômio capítulo 28, em primeiro lugar. Não concordam? Continuemos com 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. Vejamos o versículo 22. Porém Samuel disse:
Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que o quê? Melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Esta é a cena em que o profeta Samuel veio ao rei Saul e explicou as consequências de não obedecer à palavra de Deus. Samuel perguntou: por que é que não destruíste todo o gado dos amalequitas? Saul disse: poupei as melhores ovelhas e gado para oferecer como sacrifício a Deus. Será que Deus lhe deu estas palavras porque ele não tinha recebido quaisquer sacrifícios? Absolutamente não. Consideremos o seguinte: o que é melhor, a gordura dos carneiros ou obedecer à palavra de Deus? Samuel realmente acarinhava, amava e respeitava o rei Saul. No entanto, a história registada na Bíblia mostra-nos que, devido à sua desobediência a Deus, a graça de Deus afastou-se do rei Saul e as consequências deixaram o profeta Samuel num estado de luto, no qual ele sentiu grande tristeza por Saul, mais do que qualquer um. Como resultado, o rei Saul acabou por perder toda a graça que Deus lhe tinha concedido, levando-se a uma posição lamentável. Através da história de Saul, nós podemos ver as consequências prejudiciais a que os atos de desobediência podem levar alguém. Passemos ao capítulo 23 de 2 Reis. Depois do livro da aliança ter sido encontrado no templo, no tempo do rei Josias, vemos então um momento em que a questão da Páscoa foi discutida. Versículo 3. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu esta aliança. O que significa quando a Bíblia diz, cumprindo as palavras da aliança escritas neste livro? Quando o rei expressou a sua determinação, obedecerei à aliança. Isso conduziu a um momento histórico em que o povo demonstrou sua fé ao declarar que também obedeceria às palavras da aliança. Por isso, Israel livrou-se de todos os ídolos que prevaleciam em toda a terra. Até então e celebrou a Páscoa, de acordo com os ensinamentos da aliança de Deus. Nós podemos encontrar este registro histórico em 2 Reis, capítulo 23. Por esta razão, Deus disse do rei Josias: antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E, depois dele, nunca se levantou outro igual. Podemos confirmar isto em 2 Reis, capítulo 23. Vamos continuar com o livro de Números, capítulo 32, versículo 11. Números, capítulo 32, versículo 11. Certamente, os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Porquanto, o que é que eles fizeram? Não perseveraram em seguir-me. Este foi o julgamento que Deus atribuiu aos israelitas durante toda a sua viagem da terra do Egito para a terra de Canaã. Porque não me obedeceram, não entraram na terra prometida de Canaã, que flui com leite e mel. Versículo 12. Exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num. Porque o que é que eles fizeram? Perseveraram em seguir ao Senhor.
Aqueles que não puderam entrar foram impedidos por causa da sua desobediência, enquanto que aqueles que puderam entrar foram permitidos por causa da sua obediência. Deus distinguiu claramente entre os dois tipos de pessoas. Considerem o caso acima mencionado. Quão importante é a obediência à palavra de Deus na nossa vida de fé. Entrar na terra de Canaã é simbólico. Poder entrar em Canaã significa poder entrar no reino dos céus. Por outro lado, não entrar em Canaã indica estar num estado em que não se pode entrar no reino dos céus. Nós temos de gravar profundamente nos nossos corações o julgamento de Deus entre aqueles que obedecem e aqueles que não obedecem. Aqueles a quem Deus disse, não entraram, morreram todos no deserto. Nenhum deles foi capaz de ver a terra de Canaã. No entanto, Josué, Caleb e as jovens gerações com menos de 20 anos foram todos autorizados por Deus a entrar na terra. No final, tais resultados derivaram da obediência e da desobediência. Tendo isto em conta, mesmo nesta época, quando Deus nos ordena algo, não é sem razão. Se fizerem isto, serão tentados por Satanás, e isso conduzirá à morte da sua alma. Uma vez que Deus sabe disto antecipadamente, não nos instruiu Ele através da sua palavra, dizendo, fazei isto e não façais aquilo. Nós não devemos aceitar os ensinamentos de Deus como meros pensamentos humanos, mas sim acreditar firmemente que são os mandamentos de Deus que devemos seguir e desenvolver a nossa salvação através de uma vida de obediência. Passemos ao livro do Deuteronômio, capítulo 30. Capítulo 30, versículo 1. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor, teu Deus, e tornares ao Senhor, teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno. Esta é uma frase muito importante. Deres ouvidos à sua voz. Versículo 3. Então, o Senhor, teu Deus, mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te juntará, de novo, de todos os povos, entre os quais te havia espalhado o Senhor, teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te juntará o Senhor, teu Deus, e te tomará de lá. O Senhor, teu Deus, te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor, teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. O Senhor, teu Deus, porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. De novo, pois, o que é que devemos fazer? Darás ouvidos à voz do Senhor. Cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor, teu Deus, te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará. Porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Se deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. No que diz respeito às questões da obediência, Deus tem sempre bênçãos reservadas para aqueles que lhe obedecem. No entanto, enquanto vivemos neste mundo, parece que aprendemos muitas coisas incorretamente. Nós tendemos a pensar que seguir os meus próprios pensamentos, os meus próprios julgamentos, os meus próprios caminhos, é a coisa mais correta a fazer.
No entanto, se os nossos próprios julgamentos e métodos entram em conflito com a palavra de Deus, não deveríamos ter fé para saber quando devemos deixar ir? Quando nós nos perguntamos sempre, onde está a vontade de Deus, e agimos em conformidade, Deus prometeu não só retificar todos os erros do passado, mas também restaurá-los, abrindo assim o caminho para que possamos receber novamente bênçãos. Este tipo de lição pode ser encontrado abundantemente por toda a Bíblia. Vejamos o livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Senão, quem são eles? Contra os que foram desobedientes. Em relação aos que desobedeceram, Deus até fez um juramento, dizendo: eles nunca entraram no meu descanso. Vejamos o versículo 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. O que é que diz aqui sobre não poder entrar por causa de desobediência? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Assim, podemos ver que, essencialmente, a fé começa com a obediência. Deus disse a Abraão: sacrifica Isaque como oferta no Monte Moriá. Abraão nunca desobedeceu à palavra de Deus ou manteve a sua própria opinião. Isso foi porque Abraão manteve a vontade de Deus como o mais alto padrão e diretriz na sua vida. Quando ele estava prestes a oferecer o seu único filho Isaque como sacrifício no Monte Moriá, Deus chamou Abraão para que parasse e, em vez disso, permitiu-lhe oferecer um carneiro que ele tinha providenciado como sacrifício, não foi? Deus observa cuidadosamente a extensão da obediência das pessoas. Isto foi possível por causa da fé de Abraão em obedecer plenamente à palavra de Deus. Noé não foi diferente. Deus ordenou-lhe: construa uma arca. Construir a arca não foi fácil. Foram necessárias despesas significativas e uma enorme quantidade de tempo e esforço para reunir os numerosos materiais e construir a arca exatamente como Deus desejava. Ao considerar todas estas coisas, somos levados a pensar: será que Noé poderia ter empreendido tal tarefa se não tivesse fé? Por isso, lembremos-nos hoje que toda a fé começa com a obediência. Se obedecermos absolutamente a qualquer palavra que Deus nos dê, então esse caminho é o caminho da bênção. Isso é porque Deus já tinha preparado abundantes bênçãos e mostrado o caminho. É por isso que Noé recebeu bênçãos, Abraão foi abençoado e Moisés também. Não é verdade que, na Bíblia, podemos ver a prova de que todos eles viveram uma vida abençoada por causa disto? O mesmo aconteceu com Josué e Gideão. Quando nós dizemos, ele tem grande fé, ou ela tem boa fé, isso inclui o significado de que aquela pessoa obedece à palavra de Deus de forma muito fiel e graciosa. Só então podemos dizer que a sua fé é correta e certa. Vejamos o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que o que os impediu de entrar nesse descanso, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, o que deveis fazer? Não endureçais o vosso coração. Um coração endurecido conduz à desobediência. Uma vez que conduz ao caminho que impede a obediência,
Deus disse: não endureçam os vossos corações. Passemos ao versículo 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes, aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Por favor, nunca se esqueçam, o mundo em que os desobedientes não podem entrar, e o reino dos céus no qual os desobedientes não podem entrar. Satanás tenta-nos continuamente com vários enganos para nos fazer pensar: outro caminho é melhor do que aquele caminho. Satanás espalha vários tipos de tentações à nossa volta, tais como: se fizerem isto, será mais divertido. Se fizerem isto, poderão ter mais alegria. Se fizerem isto, muitas mais coisas felizes acontecerão para vós. No entanto, reconheçamos corretamente porque é que viemos a esta terra e sigamos a palavra de Deus exatamente como ela é dada. Alegria, prazer, felicidade e paz transbordante estão todos preparados para nós, no reino dos céus. Por isso eu gostaria de vos pedir mais uma vez que os alcancem lá. Deus veio a esta terra para a nossa salvação. Por isso, eu peço-vos que todos se tornem no resto da descendência da mulher, que segue o Cordeiro por onde quer que ele vá, e assim se tornem o sal e a luz do mundo. Esperando que sejamos o povo de Deus, capaz de salvar o mundo e a humanidade, dando muitos bons exemplos a todas as pessoas do mundo, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.